Lá em 1 Reis A tela 19. tá travadona, né? Tá só na tela. Tá gravando a janela, não a tela. Entendeu? Desculpem meu nariz, mas ele tá pinga-pinga. O tema é quando Deus encontra você no deserto. E aí, lendo a passagem, né, de 1 Reis 19, lá ele vai começar, né, a falar sobre a fuga de Elias para Horebe, né? Então, ali, bom, acho que eu vou ler aqui. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a dele. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então, vejam aqui, né? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre esse desânimo, né? Que, que Elias teve, porque antes disso ele tinha vencido uma batalha, né? Ele não tinha ali motivos para dizer, ai, Senhor, tô desanimado, me ajuda, né? Assim, aos olhos de tudo aquilo que havia acontecido antes, não tinha porquê, né? Ele ele estar nesse estado, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque o desânimo não é um sinal de falta de fé, né? O desânimo ali dele foi algo que ele estava assim, né? Tão desesperado que ele falou: não, eu vou fugir, né? Eu vou, e aí no 3, né, no versículo 3 fala, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, porque ele temia pela sua vida, né? Mesmo não tendo ali um motivo para dizer que estava triste, né, ou que estava desanimado por tudo que tinha acontecido. E ali ele pede para o Senhor, né? Ele fala no versículo 4, na parte B, né? Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida.
não sou eu melhor do que os meus antepassados. Então ali ele reconhece, né, que ele já tinha, né, ganho muitas coisas, já tinha bastante coisa, mas que ele queria encerrar ali, né? E ali a gente percebe que ele fez o quê? Ele descansou, né? Ele deitou. E aí o anjo vem e incomoda ele, fala: Não, vem cá, seu caminho ainda é longo. Se alimenta, né? Até porque saco vazio a gente sabe que não para em pé. E, e aí no versículo 9 diz que ele ali entrou numa caverna e passou a noite. E aí a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Perguntou, né? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegou lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz soprar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinarem diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijarem. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de ar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu Elias, tornando-se o seu auxiliar.
Então, mediante esse texto, né, a gente vê, então, como eu disse, né, o desânimo não é sinal de falta de fé, né, não foi um sinal ali, né, de falta de fé que Elias teve. E Deus cuida de nós em todas as nossas fraquezas. Então, veja que ali Elias, ele teve medo, né? Ele fraquejou ali, ele disse: Não, Senhor, tira minha vida porque não dá mais, né? E quantas vezes a gente tem visto o desânimo, né, bater, até vamos dizer assim, né, pelo que a gente tem vivido, né, hoje no mundo. E nós temos visto tantas pessoas, né, desanimando, apostatando e esquecendo, né, de tudo aquilo que o Senhor fez e de todas as promessas até, né, que o Senhor trouxe para nós, né. Então, ali a gente vê, né, no texto que Deus, ele, mesmo Elias na visão dele ali, né, ele achava que não tinha mais porquê, né, ele viver, né, já, tipo assim, eu parafraseando, né, já vivi tudo que eu tinha que viver, Senhor, então pode acabar com tudo aqui, né, mas Deus ainda tinha um propósito ali, né, para Elias, ele tinha que ir para ungir ali, né, aqueles outros profetas para que eles continuassem. Aí depois a gente vai ver ali também o chamado de Eliseu e o quão poderoso foi, né? O quão importante foi ali. E aí pensando sobre isso, né? Eu posso até ser bem vulnerável aqui, né? E dizer por mim que muitas vezes vem mesmo, né? Aquele sentimento de desistir mesmo, de falar, ai, Senhor, tá tão complicado viver nesse mundo, né? Tá tão difícil educar os nossos filhos e, e viver realmente nesse lugar, né? Onde a gente olha e segue sempre firme. Não que eu não duvide das promessas do Senhor e do propósito do Senhor para minha vida. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Eu, no caso, acabo esquecendo de tudo aquilo que o Senhor tem, e aí, quando a gente volta para a palavra e a gente volta aos nossos olhos, né, para o autor e consumador da nossa fé, aí a gente percebe que, mesmo há quantos e quantos anos, né, atrás, os profetas e os servos do Senhor passaram, né, tiveram medo, né, quiseram fugir, né? Ficaram ali amedrontados, né? Pensando, ixi, agora acabou para mim, agora um abraço, né? Não tem mais o que fazer, né? Mas aí o Senhor vem e encontra a gente, né? Mesmo em meio às situações, né? Como encontrou ali Elias no meio do deserto, né? E falou para ele, como assim, né? Você não está enxergando, né? Você não tá confiando, né? De que eu estou em todos os lugares e de que eu posso fazer todas as coisas, né? Então, o mesmo Deus que encontra Elias no deserto pode encontrar a gente hoje, né? Pode tirar a gente realmente deste lugar onde às vezes a gente até se coloca, né? Nesse deserto e não é isso que o Senhor tem para nós, né? Então, eu acredito que essa palavra hoje ela veio primeiro para cortar, né, em mim no sentido de não desanimar mesmo. Eu estava até vendo ontem, né, a Marcha para Jesus e foi aqui tão perto da minha casa, né, mas aí eu assisti de casa
E aí eu fiquei pensando, né, quantas pessoas ali, né, a minha mãe foi uma também que marchou para Jesus desde quando eu era pequena, e, e quantas pessoas ali, né, marcham, né, dizendo para o Senhor mesmo, né, sobre as suas angústias, sobre aquilo que tem dentro delas, e ali eu acho que é um dia, independente de como é, né, mas é um dia onde nós podemos ver que as pessoas ali elas vão mesmo para buscar, né, algo do Senhor, vão para como se fosse um refúgio, sabe? E o quão bonito é você ver as pessoas adorando, exaltando e entronizando o nome do Senhor, né? E eu acredito que o versículo 18 de uma outra versão, inclusive, deixa eu pegar aqui, ó, uma versão mais atualizada, que eu tava lendo que eu achei bem legal, que fala justamente sobre a gente não olhar realmente, né, com outros olhos, para não deixar esse desânimo pegar a gente, né? Então, o versículo 18, 18 não, oh meu Deus. Ah, aqui fala. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Então ele vem, né, e fala que há ainda, né, um lugar para ele ir, que ainda há um lugar que o Senhor quer que ele vá, que, como se não tivesse, como diz, ele estava ali, né? Porque ele passou e falou, Senhor, mas, né, eu vim aqui, né? E o Senhor passou ali como vento, passou como fogo, né? Mas ele não viu o Senhor ali, né? E aí o Senhor fala, não, direciona ele de novo, né? Vá para o deserto de Damasco. E aí lá, né, então Elias, ele encontra realmente, né, o, o propósito dele, né? Porque ele percebe que o Senhor estava ali também o tempo todo. E que mesmo que os israelitas tivessem, né, rejeitado aquela aliança, né, eles viraram as costas mesmo, né? E aí o Senhor ali, né, teve ainda para dizer para Elias, né, que olha, eu tenho ainda um propósito, né? Não desanima, né? Vá lá, porque eu tenho ainda coisas a fazer, né? Eu preciso que você unja ainda, né, os profetas ali. Então, eu acho que essa palavra, como eu disse, né, veio justamente para dizer que a gente. Não é nem que a gente não pode, mas às vezes a gente acha que não tem fé e tem, ainda tem, né? Um pedacinho ali guardadinho. E a gente só precisa realmente reconhecer, né, que Deus cuida das nossas fraquezas e não é porque a gente desanimou um pouco ou porque a gente teve um pouco de medo que a gente vai desistir, né, daquilo que o Senhor tem para nós. Então, é um devocional simples, mas é algo que eu senti mesmo de trazer, porque nós sabemos que nós estamos caminhando para algo ainda mais forte, né? E mas o Senhor ele tem propósito em tudo, né? Não há nada que aconteça que não seja a permissão dele, né? Então que nós estejamos realmente neste lugar de olhar para o Senhor e dizer, né, realmente ser bem vulnerável e dizer, né,
que a gente tá fraco, que a gente tá cansado, né? Que a gente tá ali querendo desanimar, mas que o Senhor ele sempre vem e ele sempre nos fortalece, né? Então ali né, no texto, né, de 1 Reis 19, ele mostra que até um profeta, né, que tinha uma grande história, ele também precisou ali ser restaurado, né? Ele precisou ali do Senhor para poder continuar a sua caminhada, né? Então que a gente não desanime a ponto de desistir, né? Mas que a gente esteja focado realmente no Senhor e que Ele seja o nosso renovo, né? Bom, e é isso. Eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa, não sei. Eu sempre esqueço de fazer essa pergunta, né? Se vocês querem compartilhar algo, mas hoje eu falei, não, eu não posso esquecer de perguntar, para não ser só eu falando, né? Se alguém quiser compartilhar algo ou dizer algo, fiquem à vontade. Então, tudo bem por aí? Bom, então é isso, né? Que o Senhor realmente traga então esse refrigério, né? Bem dizer assim para todos aqueles que se encontram aí desanimados ou que esqueceram, né, do propósito que o Senhor tem para nós, porque nós sabemos que uma vida com o Senhor ela é muito mais leve, né? Ela é muito mais agradável e que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, né? Então que nós estejamos sempre com os nossos olhos fixos e fortalecidos mesmo no Senhor, no sentido de que nós não abandonemos realmente a missão, porque o Senhor sempre nos comissiona, né, para algo, e às vezes a gente olha, tipo, só hoje, né, mas o Senhor, ele sabe até o fim, né, da nossa história. Então que nós estejamos mesmo firmes e fortalecidos no propósito que há à frente, sempre olhando para o Senhor. Amém? Vou orar então para encerrar. E é isso, meus queridos. Deus, muito obrigada, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. O Senhor vem nos ensinando e nos forjando desde o ventre da nossa mãe. E o Senhor, desde lá então, tem um propósito para nós, o Senhor nos comissiona para algo, e nós sabemos que não é algo pequeno, é algo grande. Então eu peço que, em nome de Jesus, assim como o profeta Elias, nós possamos estar cada vez mais com os nossos olhos fixos em Ti, firmados no Senhor, mesmo com desânimos, com medo, mas que nós não abortemos a missão, que nós possamos ir até o final, que nós possamos confiar no processo que o Senhor tem, que nós possamos olhar para Ti, sabendo que o Senhor é um Pai de amor, um Deus zeloso, que o Senhor tem graça para nós e que nada pode tirar a fé que nós temos dentro de nós, mesmo que ela seja pequena como um grão de mostarda, mas que nós estejamos sempre firmados e que nada venha nos tirar deste lugar que o Senhor tem para nós, deste lugar que o Senhor quer que nós vamos, que nós falemos o Senhor, que nós
levemos a sua palavra, que nós levemos refrigério até para aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que precisam ouvir, Senhor, mesmo aqueles que já te conhecem, mas que abandonaram ou que por algum motivo estão entristecidos, que nós possamos ser essa resposta, esse canal que leva ao Senhor. Pai, nos fortalece cada vez mais para que nós estejamos com a Bíblia realmente como nosso manual de sobrevivência, porque nós sabemos que nós estamos indo para um tempo em que não será fácil, mas com o Senhor nós vamos passar e nós vamos enfrentar tudo aquilo que precisamos, porque nós confiamos no seu grande amor, nas suas promessas e naquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Então eu peço que em nome de Jesus o Senhor abençoe mais essa manhã todos os meus irmãos, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em casa. Que em nome de Jesus o Senhor venha cuidar também daqueles que estão doentes. Obrigada porque o Senhor tem cuidado da minha casa. Obrigada porque o Senhor tem renovado a saúde dos meus filhos que estavam doentes. Eu te agradeço porque nós sabemos que o Senhor é um bom Pai. Então, eu te exalto mais essa manhã e peço que o Senhor venha nos abençoar no decorrer desse final de semana, que nós possamos cada vez mais mergulhar em Ti, Pai. Então eu te agradeço por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Um bom dia aí para vocês. Deus abençoe. Beijos. Até mais.